Irmãos, está conosco hoje a pastora Edna, queria chamá-la aqui. Alguns irmãos já conhecem, já caminhou com a gente aqui há algum tempo. Cauã está indo para o lugar errado. Já caminhou com a gente aqui há algum tempo e é sempre um prazer contá-la com ela aqui nessa noite para trazer a palavra do Senhor. Pedimos que os irmãos fiquem atentos àquilo que o Senhor vai continuar falando ao teu coração, e hoje meio que é o dia da MCA, né? As mulheres dirigiram, a mulher cantou, a mulher vai pregar, e realmente as mulheres, né, estão direcionadas hoje. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo Deus use a serva do Senhor na noite de hoje. Graça e paz, queridos. Tem alguém cansado? Não, né? E se tiver, não se preocupe, não. Nós estamos diante daquele que está com os braços estendidos e dizendo, descanse em mim. Nessa noite eu fui desafiada a falar de algo tão importante que queimou o meu coração. E já vem queimando já há um bom tempo. E o tema que o pastor Fábio me entregou fala sobre reino. Está em Mateus, capítulo 6, verso 10, a parte A, que diz... Isso aí só foi o pastor que falou, viu, gente? Por favor, pastor, deixa o pessoal falar. Mateus 6, versículo 10, parte A. Só homens. Só mulheres? Muito bem, queridos. Vocês entenderam o que vocês disseram agora? Venha o teu reino. E eu estava me lembrando que aos 14 anos, faz pouco tempo, um dia na primeira igreja batista do Jordão, o pastor Eli Fernandes, pastor da igreja batista de Afogados, estava pregando numa série de conferência. E eu me lembro que eu estava com um grupo de adolescentes e jovens sentados. E vocês sabem que adolescente ri com tudo, né? Ri até com vento, tudo acha engraçado. Só que naquele dia, espera aí, fique quieto. Naquele dia, algo diferente aconteceu. O pastor Eli Fernandes pregava e eu prestei tanto atenção, aquilo me queimava. E eu vim de um relacionamento de pais que pregaram o evangelho para mim desde o nascimento. E as músicas de niná que eu aprendi, que meu pai me colocava no braço e cantava. Os hinos do cantor cristão eram os hinos de niná. Tanto que hoje em dia a minha filha foi ninada com os hinos do cantor cristão. Minha filha diz assim, mãe, não tem música de criança não? Tem. Vamos cantar o hino 320, que ela coloca logo para rir. Mas foi assim que eu aprendi. Foi assim que eu fui levada para Jesus, eu e meus irmãos. Naquele dia, queridos, quando o pastor começou a convocar aqueles que queriam aceitar Jesus. E o hino que tocava era assim. Da qual estou sem esperar, que possa a vida melhorar. Hino do cantor cristão. E eu me lembro que a igreja estava superlotada, tinha muita gente não crente. Todos estavam esperando vir uma quantidade enorme de gente não crente aos pés de Jesus. Mas naquele dia, quem levantou o primeiro braço foi eu. E eu me lembro que meus irmãos seguraram o meu braço e disseram assim, mas a gente já veio de uma família crente, menina, não inventa não. Oxe, o pai e a mãe da gente é crente, o que é que tu vai fazer ali na frente? Eu disse, ele está me chamando, me solta, ele está me chamando. E eu fui lá para frente. E no meio de outras pessoas, naquele dia entregaram sua vida a Jesus. Eu estava ali, mas eu chorava tanto, ninguém podia entender o que estava havendo, o movimento que estava havendo, o sacudir que havendo havendo dentro de mim. E por um bom tempo, a gente leva na nossa mente, né, no nosso interior, que apenas aceitar Jesus, pronto, já fiz o que tinha de fazer. Estou livre da condenação eterna, sou salvo. Terminou a história. O resto é trabalhar para conseguir. E foi assim que a gente cresceu e aprendeu por tanto tempo.
Até que um dia Deus tem um encontro conosco e um encontro de forma toda especial. E aí que entra, venha o teu reino. Eu fui convocada para trabalhar com o pastor lá do Seminário Teológico, o pastor Lécio. E ele trabalhava com viciados, com drogados. E ele fez um acampamento que duraria 40 dias. Assinavam-se uns termos lá, quem ia para o acampamento, que durante aqueles 40 dias não teria nenhum contato familiar. Eu estaria ali naquele lugar, estava ali para servir, para ajudar pessoas que vão estar acampando naquele lugar, e naquele lugar estava sendo tratado tantas coisas, havia médicos, havia enfermeiros, havia pastores, havia psicólogos, e havia também aquelas pessoas que estavam vindo para os pés de Jesus por meio, vinham amarradas pelas drogas, vinham amarradas pela prostituição, de tantas outras coisas, vinham amarradas e estavam ali para ser tratadas, e ali estava eu. E eu me lembro, queridos, que éramos responsáveis por 10 pessoas. E havia 10 jovens que eu tinha que dar conta. Eu tinha que orar com eles, estar com eles, dormir no mesmo quarto com eles, conversar com eles, direcioná-los para o culto, direcioná-los para ter um encontro com os psicólogos, e estava ali. Na terceira noite em que eu estava ali, uma das jovens com abstinência, houve uma gritaria tão terrível na madrugada, e eu acordei assustada. Aquela jovem se debatia no chão. E quem estava do meu lado, quem estava com o grupo, dizia, ela precisa de uma dosagem, ela precisa, atordoada, acordando assustada. Imagina como foi o tumulto. E naquela mesma hora, eu disse assim, Deus, ela não precisa de uma dosagem, de uma droga, de um remédio. Ela precisa da tua presença. E ao colocar as mãos sobre a cabeça daquela jovem, querido, houve uma manifestação de um demônio. E eu não esqueço nunca mais essa experiência. Ele se entronchou e começou a se rastejar como uma cobra no chão. Os olhos foram virados e só ficaram aquele branco dos olhos. E todo mundo começou a gritar, procurar a porta para fugir. E naquele tumulto eu também queria fugir, eu também queria correr, eu estava com medo, eu estava sem entender. E naquela mesma hora que eu estava passando pelas portas com medo, uma voz me sacudiu e disse, eu estou com você. Eu paralisei, comecei a chorar. Eu disse, como é que tu estás comigo? Eu estou com medo. Eu estou com medo, eu nunca tive uma experiência dessa. E me começou a trazer à memória todos os versículos e palavras que meu pai falava. E meu pai sempre colocava o dedo no meu rosto e dizia, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Ele repetia várias vezes, maior é o que está em você do que o que está no mundo. E agora era a hora de eu colocar em prática maior o que estava em mim do que o que estava naquele jovem. Eu volto. Correram, foram chamar os outros pastores que estavam no acampamento. E eu volto, e quando eu volto, começa aquele jovem a falar de uma voz emboloada. E eu disse, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Deus, se tu tem negócio com a minha vida, se eu naquele dia, aos 14 anos, eu te aceitei e te convoquei para fazer parte da minha vida, eu não vou temer. Agora é a vez de tu mostrar que és na minha vida. Eu volto para aquele lugar. Logo os pastores chegam e quando seguram aqueles jovens, outros pastores, eu coloco a mão na mente daquele jovem. O jovem começa a gritar e se desesperar, dizendo, tira a mão. E eu comecei a convocar o Deus sobrenatural para agir na vida daquele jovem. E, queridos, naquele momento,
eu entendi o que era: venha o teu reino. Eu não estava só. Eu não estava só. Aquele jovem foi liberto pelas garras do inimigo. E muito mais, naquele dia eu estava saindo diferente daquela história. Muitas vezes, nós falamos daquilo que ouvimos. Jó falava, com os meus olhos, eu vi agora. Eu só ouvia, eu só sabia, eu só conhecia de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Há uma diferença de quando alguém fala e de quando você está vivendo a história. O ápice da oração do Pai Nosso nada mais é do que a simples frase que toma conta de tudo. Venha o teu reino. É o ápice. Donald, um escritor bem renomado, o escritor Donald Stroke, ele fala o seguinte: o reino de ponta cabeça. Sabe o que é de ponta cabeça? De cabeça para baixo, virada. Ou uma pirâmide invertida. Já viu uma pirâmide invertida? A ponta fica para baixo e as laterais, as extremidades para cima. É justamente o que o reino faz com a nossa vida. Ele vira a nossa cabeça de ponta para baixo. Agora, o reino, quando toma conta da nossa vida, nós não podemos mais continuar do jeito que estamos, nem da mesma forma que pensamos. Um reino de ponta cabeça, um reino de valores invertidos do mundo, é um reino em que estabelece em nós valores absolutos, mas não terrenos, mas agora celestiais. Onde o menor é o maior. Onde o pequeno se torna grande. Onde quem quer ser o primeiro precisa ser o último. Onde é melhor estar num funeral do que estar em festas e dando grandes gargalhadas ruidosas. Onde os valores materiais não têm nenhuma importância, mas o ser, isto fala a Deus. Onde o forte se torna fraco, porque quando somos fracos, ele se apresenta em nós. Valores absolutos do reino que precisam ser intocáveis dentro de nós. Ah, queridos, o reino de Deus, ele faz toda a diferença. Eu não conheço ninguém que possa continuar da mesma forma quando esse reino toma conta do nosso ser. Eu não conheço ninguém que continue da mesma forma quando esse reino começa a fazer movimentos dentro de nós. Agora não é apenas levantar a mão e aceitar Jesus como Salvador. Agora é entender que esse reino veio para ficar. Esse reino agora pertence a mim e a você. Esse reino faz mudança que nenhum outro ser humano pode fazer na nossa vida. Ele não troca as nossas roupagens físicas, mas troca o nosso interior. Ele não transforma o nosso corte de cabelo, mas transforma os nossos pensamentos. Ele modifica os nossos sentimentos, que vão de encontro aos valores terrenos. Um reino dentro de nós. Não um reino externo, mas um reino interno, interior. Quando temos esses reinos bem definidos dentro de nós, querido, o mundo olha e não vê mais a Maria,
o João, o Pedro, mas vê Jesus na sua vida. O último louvor que a jovem cantou falava que precisava entregar a Jesus. Que os dons e talentos eram deles, pertencia a eles. E, pasme, a igreja de Deus, muitas vezes, é o lugar onde vimos mais lutas e guerras por posições de cadeira e posições de status. Onde ninguém quer carregar uma bandeja com um copo d'água, mas quer se apresentar e quer ser conhecido e visto. Aonde muitos brigam para sentar nos melhores lugares e esquecem que aquele que entra por aquelas portas talvez precise mais sentar da frente, diante do altar, do que você, porque precisa conhecer o Deus que mudou a tua história. O reino de Deus, ele nos sacode de uma forma tão tremenda para não continuarmos do mesmo jeito que estamos. Mas quando recebemos esse reino, alguns valores vêm pertencer na nossa vida. Algumas bênçãos são entregues a nós. Não é apenas um reino que vem morar em nós. Não é apenas um rei que toma conta de um território. Mas é a presença de um reino eterno que começa aqui e continua na glória. A palavra de Deus, ela é rica e eficaz. E eu estava meditando sobre o reino e colocando algumas particularidades que o reino tem. Todo reino, ele precisa de um. É bom a gente conversar, trocar as ideias, porque a gente vai aprendendo. Todo reino precisa de um. Qual é o rei que está sentado na cadeira, no território da tua vida? Qual é o rei que tem em suas mãos o controle da tua vida? Todo reino precisa de um rei. E esse rei não é qualquer rei, é um rei absoluto. É um rei eterno. É um rei que não troca a sua posição. É um rei que não divide a sua honra e a sua glória com ninguém. É um rei que estabelece a sua presença no ambiente e modifica quando ele chega. É um rei que faz a mudança por completo. É um rei que te conhece profundamente bem para saber quais são os limites e as mudanças que precisam ser feitas na tua vida. É o rei que espera de nós as honras, a glória, o louvor. Esse rei, sim, esse rei, a ele toda a honra e toda a glória, ele é merecedor. Todo reino, ele precisa de súditos. Pessoas que estão prontas para servir. Já foi dito aqui pela irmã. Todo reino precisa de súditos. Pessoas que estejam prontas para servir. Eu me lembro de uma vez que eu era presidente do grupo de jovens numa igreja. E eu me lembro que a gente uma vez convocou um pastor para pregar para os jovens. E jovem gosta de cachorro quente, não adianta dar outra coisa, porque come e come bem. E cachorro quente enche a barriga de jovem. E eu me lembro que depois que o pastor pregou, nós fomos para o pátio
E estava lá o grupo de jovens e tudinho. Eu disse, e aí, não vai sair aquele rango não, aquele cachorro quente? Eu disse, vai, vou mandar servir. E começaram as bandejas de cachorro-quente e guaraná a ser servida. E eu me lembro que um jovem, eu estava sentada num banco, mais adiante o pastor que trouxe a mensagem, e o jovem chegou com uma bandeja com 12 cachorro-quente, com um copo de refrigerante, chega para o pastor e diz assim, pastor, está servido? E o pastor disse assim, olhou para ele e disse, você sabe com quem você está falando? E de uma certa distância, eu notei que o jovem perdeu a alegria. Ele disse, eu não sou pastor para comer um cachorro quente. E o jovem disse, desculpa, pastor, mas é o que tem. E saiu. E no meu coração eu disse, nunca mais convidarei esse pastor para pregar em canto nenhum. Ele não veio para servir. Quem não serve, jamais será servido. E é esta posição que o próprio Jesus nos ensinou quando ele veio à terra. Ele veio para servir. E todo reino precisa de pessoas aptas, prontas para servir, queridos. O reino de Deus é um reino de justiça, onde não existe o maior e o menor, o grande e o pequeno, mas todos são nivelados de formas iguais. Todos vieram para servir, seja do maior ao menor, seja do pastor ao porteiro, todos têm que estar preparados e aptos para servir. Servir faz toda a diferença. Todo reino necessita de súditos prontos para servir. Talvez você diga assim, mas o pastor só me vê quando a igreja está suja. Ele diz, irmão, pega o paninho ali para limpar. Glorifique a Deus, porque você está fazendo algo tão especial aos olhos de Deus. Todo reino, ele precisa de uma bandeira. Qual é a bandeira que você tem levantado na tua vida? A bandeira indica a nacionalidade, a nação, o território a qual você defende. A bandeira serve para isso. As tropas, quando saem em guerra, eu estava lendo um livro sobre prontos para a guerra. E o autor fala o seguinte, que o soldado que foi preparado para carregar a bandeira, ele vai na frente, com a bandeira do seu território na mão. Os demais soldados se encarregam de rodeá-lo. Uns ficam na frente, outros atrás, outros de lado, para defender e proteger aquele que está levando a... Isso aí é para vocês acordarem. Tá bom? Para levar a bandeira. E eu achei interessante que o soldado, quando ele tem que ser protegido, para que não seja machucado, não receba nenhuma bala, não seja ferido em batalha, porque ele carrega a bandeira da sua nação, do seu território. E quando isso acontece, quando ele é ferido, logo, um soldado visualiza que a bandeira vai cair. Não é o soldado, não. A bandeira vai cair. E antes que a bandeira caia no chão, outro soldado tem que estar pronto para levantar novamente a bandeira. Mas ela não pode cair. Tira-se o soldado ferido da frente, coloca-se outro e a bandeira continua na marcha, na guerra, até o final. Qual a bandeira que você tem levado? A bandeira do reino de Deus? Qual é o território que você tem defendido? É tão triste
ver igrejas que estão inchadas, de tantos e tantos membros, mas que não estão com o coração preso ao querer e à vontade de Deus, porque quando o reino de Deus vem morar em mim, vem habitar em mim, os meus desejos e as minhas vontades, eles ficam de lado, porque o querer e a vontade de Deus tem que prevalecer na minha e na tua vida. Aí o reino de Deus toma conta da minha visão, o que é que eu estou vendo? Eu estou gastando o meu tempo com o quê? O que é que eu tenho visualizado? Eu tenho dado ouvidos para quê? O que é que eu tenho ouvido? Tenho gastado o meu ouvido com o quê? Tenho dado ouvido a quê? E muitas vezes a gente não entende que quando o reino de Deus começa a morar dentro de nós, ele não quer a metade, ele quer o tudo, ele quer o completo, ele quer o absoluto, ele quer o todo. A minha boca não é mais a minha. Agora eu preciso utilizá-la em pró do reino, em defesa do reino. E o que nós temos visto nesses últimos dias é pessoas que têm aplaudido o querer e a vontade do mundo. Pessoas que têm gastado seu tempo, suas horas, sua visão, sua audição, sua voz, com tudo, menos com o reino de Deus. Que se prende a patotinhas, a círculos, em que muitas vezes o reino de Deus é chicoteado, zombado. E aquele que diz que leva o reino de Deus está ali sentado. Está no meio. E aí traz à memória o que diz lá os Salmos. Que a gente tem que ter cuidado quando sentar na roda de escarnecedores. Não convém nem a mim, nem a você. Nós vimos crentes, servos de Deus que estão guerreando por poderes que não vão levar você ao reino eterno. Gastamos nosso tempo, já vi tantas vezes, tantos crentes gastando tempo, alienados, aprisionados, guerreando entre irmãos, por causa do presidente, por causa do governador, porque eu sou daquele e eu sou daquele lá, eu sou do presidente B, sou do presidente A, eu sou daquele que me chamou para a sua luz. O reino de Deus não constitui nada que o mundo possa oferecer. E temos que entender que nós estamos aqui de passagem. A nossa passagem terá marcas positivas ou marcas negativas? O que é que temos plantado? Que tipo de semente temos jogado no chão? Tem germinado? O reino de Deus é comparado à boa semente. Ela é jogada. Mas existem pessoas que vão receber aquela boa semente e vão dar frutos e frutos para a glória de Deus. Mas temos visto pessoas que sentam nos seus bancos dominicalmente. São domingueiros. Recebem a palavra e logo os problemas que vêm durante a semana sufocam toda a semente e morrem. Esquecem que foram convocados para levar a bandeira do reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é justiça, é unidade, é fraternidade, é comunhão. É comunhão vertical e horizontal.
comunhão com Deus, se eu tenho comunhão com Deus, eu vou ter comunhão com os homens. Unidade. Vou ser aquele que trará paz. Mas nós vimos pessoas que muitas vezes, no lugar de aquietar, acalmar, tem tocado fogo, colocado lenha, queimado tantas coisas. E no lugar de apaziguar, de abençoar, de trazer a paz, tem sido aquele que traz em seu viver a guerra. Ah, queridos. Há 15 dias atrás, a minha vizinha, que se diz cristã, aí é cada um, né? Cada um dará conta de si mesmo Pronto, acabou-se. Cada um é cada um. Esqueceu quem ela leva, a bandeira que ela leva. E numa das discussões com o vizinho, foi lá dentro e foi buscar uma arma. Situações como essas são comuns. Não é uma coisa isolada, são comuns. Os escândalos estão aí. Os YouTubes é o que mais falam. Hoje, ser crente, muita gente está se benzendo quando fala que é crente. Pessoas preferem confiar em um não crente do que num servo de Deus. Prefere acreditar na palavra de um ignorante de que é daquele que leva a Bíblia em seus braços. Prefere dar uma oportunidade de emprego a um ímpio de que é um servo de Deus. Por que será? Por que será? Os valores do reino de Deus não têm nada a ver com este mundo. Talvez você tenha escutado aquela velha frase: eu sou crente, mas não sou besta. Já ouviu, Fábio? Já, pastor? Pronto. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu não levo desaforo para casa. Crente até o diabo é, querido. Ele conhece a Deus. Ele já morou lá. Esqueceram? O diabo não tem medo de quem carrega a Bíblia e de quem diz que é crente. O que faz ele fugir de você é suas atitudes. É o reino de Deus resplandecendo em você. É quando você vai de contra ao querer e à vontade humana sua. É quando você diz não àquilo que o mundo aplaude. Isso faz o inimigo fugir de você. Resistir ao diabo é se posicionar como aquela que carrega dentro de si o reino de Deus. O Senhor Jesus, nesses últimos tempos, eu tenho dito lá em casa que o calor está tão grande, tão grande, tão grande. E a minha cunhada chegou essa semana e disse assim: meu Deus, o calor está tão grande, e quando queimar a terra, meu Deus, quando pegar fogo as pedras, e quando pegar fogo a praia, e quando pegar fogo, e ela aperreada com a mão na cabeça. Aí eu disse: se acalme. Ela disse: por quê? Aí eu disse: porque já começou a pegar fogo. Você não está notando, não? A terra está com dias contados. Já começou a fase da destruição. Já começou o tempo do Senhor estar separando os seus filhos. Quem é trigo e quem é joio. Quem faz parte do reino e quem não é deste reino. Daquele que carrega a bandeira de Cristo e daquele que não tem bandeira alguma.
daquele que trocou o nome de Deus por qualquer outra coisa, daquele que coloca o valor naquilo que é material, tirando o valor da vida humana, daqueles que pregam, sabe, um Deus que está na Bíblia, mas que não vive. Deus está separando cada um de nós como pessoas que conhecem não apenas um Deus de ouvir falar, mas também de andar com Ele. Oh, coisa linda, né? Andar com Ele faz toda a diferença. Andar com Ele faz toda a diferença. Há 5 anos, 6 anos atrás, eu estava perdendo o meu pai. E eu me lembro, queridos, que lá no enterro, a área em que estava o corpo dele, a quantidade de gente era tão grande, mesmo porque meu pai era militar, era oficial da aeronáutica. Então, foi gente de várias patentes e aquela coisa toda, né? Vários amigos meus, muita gente, muita gente. Eu me lembro de um culto fúnebre que estava havendo do outro lado. Me perdoe, nenhum culto fúnebre estava, apenas o caixão e 2 pessoas chorando. E eu me lembro que quando a gente começou a louvar um hino que meu pai gostava, do cantor cristão, e a igreja começou a cantar, parecia que o céu tinha descido naquele lugar. A tristeza que eu estava sentindo parecia que estava sendo arrancada do meu peito. E estava trazendo uma paz que excede todo o entendimento. Sabe, quando você sente paz no meio do desespero, no meio da perda, no meio da tristeza, é a presença do reino. E eu me lembro que a mulher que estava do outro lado chegou junto de mim, eu estava em pé, ela disse: minha filha, quem é essa pessoa que estão fazendo o culto? Eu disse: não é para ele não, o culto não. É para aquele que entregou ele e veio buscá-lo. Aí ela disse: que coisa mais linda. Aí, você é evangélica? Eu disse: sou. Ela disse: eu sou afastada. E veio falar-me para mim daquela pessoa que estava partindo. E ela disse: ao ouvir vocês louvando, o meu coração sentiu saudade da casa do Pai. Eu estou chorando agora não por o meu irmão que partiu, mas porque eu saí da casa do Pai. Que interessante, né? O reino de Deus tem esse poder de atingir o coração no momento da dor e trazer a boa lembrança de que a nossa vida, ela continua nos céus. E aquela jovem disse assim: você pode orar por mim? Eu disse: claro que eu posso. E enquanto estava vendo o culto lá, eu coloquei a mão e comecei a orar por aquela jovem. Eu disse: não oro mais por ele, porque ele não precisa mais de oração, ele já se foi. Mas ainda há tempo de você voltar para a casa do Pai. Essa saudade que você está sentindo é o mover do Espírito que está neste lugar. É o mover que toma conta do nosso interior e traz à sua memória aquilo que lhe dá esperança. É tempo de voltar. E ela olhou para mim e disse assim: quando eu voltar para casa, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar a minha igreja e dizer que eu estou voltando. Ah, queridos, o reino de Deus faz toda a diferença. Por isso que ele fala que o bom é estar em lugares de luto do que em festa, onde os risos são tão grandes, onde as pessoas esquecem que o valor da vida não está aqui nesta terra.
o valor da vida, ela permanece em nós quando partimos para os céus. Que reino tem governado a tua vida? A partir do momento que esse reino faz parte da tua vida e tu permites que ele modifique a tua estrutura, balance aquilo que está no teu interior, a sua casa não pode continuar do mesmo jeito. A sua vida, de forma alguma, pode andar da mesma forma. O seu proceder é moldado radicalmente. A sua história, ela é reescrita novamente. A presença desse reino faz toda a diferença. E eu queria finalizar com uma história em que eu ouvi uma ilustração que fala o seguinte. Conta-se a história que um jovem tinha um pai velho, mas rico, dono de uma fazenda enorme. Essa fazenda tinha muita cabeça de gado. Mas esse filho não queria cuidar da fazenda. Ele queria usufruir daquilo que o pai, por tanto tempo, trabalhou. Então, ele gastava e gastava e gastava, e esse velho pai estava sempre aconselhando, mas ele não queria dar ouvido. Certo dia ele sai e ele disse: pai, preciso de dinheiro, e preciso de um dinheiro bom, porque eu vou sair com os meus amigos, talvez vou encontrar umas meninas aí, talvez eu nem volte hoje. Preciso de dinheiro. Ele disse: sim, meu filho. Mas antes de tudo, faça um favor para mim, para o seu velho pai. Limpe o paiol. Você sabe o que é o paiol? Paiol é o lugar onde guarda-se o feno. Todos os instrumentos da fazenda estão ali guardados. O alimento dos animais estão ali. O jovem bateu os pés e disse: de jeito nenhum. É o filho do fazendeiro, vou limpar o paiol. De jeito nenhum. De maneira alguma. Eu quero o meu dinheiro. Eu preciso sair, meu pai. O senhor não entende? Sim, eu entendo, meu filho. E eu preciso que você limpe o paiol. O jovem saiu emburrado, falando tanta coisa, murmurando com esse pai. Foi-se embora. E passaram-se os meses e ele voltava novamente, pedindo novamente dinheiro ao pai. Agora quero trocar o carro. Pai, eu preciso trocar meu carro. Os meus amigos trocaram. Sim, meu filho. Você terá o dinheiro para trocar o seu carro. Mas antes de tudo, filho, limpa o paiol. Está brincando comigo? Eu sou filho do fazendeiro, eu sou dono disso tudo. Eu não vou limpar paiol nenhum, manda os empregados. Ao ver que esse pai continuava a dizer as mesmas coisas, ele disse: sabe de uma coisa? Vou para o exterior, vou dizer que vou fazer faculdade. Vou-me embora. Ele vai ter que mandar dinheiro para me sustentar do outro lado. Esse jovem disse para o pai: pai, me dê dinheiro, deposite todo mês uma certa quantia, eu vou fazer a faculdade, vou para o exterior. Preciso que o senhor me ajude. Sim, meu filho. Seu pai está pronto a te ajudar. Antes de ir, faça um favor para mim. Já sei, pai. Limpar o velho paiol. Olha, é o seguinte, eu estou viajando, estou indo embora, arrume outro para limpar esse paiol. Não vou fazer isso, não. O pai, triste, permite que esse filho se vá. Esse filho vai. Passa-se anos e anos. Esse filho não procura saber mais desse pai. Nenhuma linha, nenhuma ligação, nenhuma palavra, nada. 6 anos se passaram. O jovem gastou todo o dinheiro que estava sendo depositado
com festas, amigos, mas ele lembrou que o pai era rico. Vou voltar, vou tomar conta da fazenda. Meu pai já está muito velho, com certeza. Agora ele não vai poder mais administrar. Volta para casa. De longe ele vê a fazenda, mas não estava mais do jeito que era antes. A porteira está quebrada, há matos por todo lugar. As árvores estão velhas, as folhas caíram. Apenas uma vaquinha amarrada no canto. E cadê as cabeças de gado? O jovem grita: pai! Pai! Eu voltei, pai! O silêncio é grande e nada se escuta. Depois de um certo momento, sai um velho lá da cocheira, arrastando seu chinelo. Não enxerga muito bem. Ele disse: seu João, se lembra de mim? Sou eu. Cadê o meu pai? Por que a fazenda está desse jeito, deteriorada? Filho, você não sabe? O quê? Seu pai colocou a fazenda à venda. Não me diga. Foi. A fazenda está à venda. E tudo indica que já foi vendida. O novo proprietário vai tomar conta da fazenda. O jovem disse: e cadê o meu pai? Eu quero falar com ele. Preciso falar com ele. Essa fazenda me pertence. Você não sabe? Não. Faz 3 anos que seu pai morreu. Ele partiu. Ele esperou por tanto tempo a sua volta. Não deu tempo. Ele partiu. O jovem desolado senta numa pedra qualquer e começa a chorar. E chora, chora e chora. E traz à memória a voz daquele velho pai. Filho, faz algo pelo teu pai. Limpa o paiol. Naquele momento, o jovem se levanta e diz lá para o seu João: seu João, eu sei que um novo proprietário vai vir tomar conta deste lugar. Mas em memória do meu pai, me permita fazer uma coisa. Sim, meu filho, o que você deseja? Eu queria entrar naquele velho paiol. Me permita entrar. Me permita limpar, para que meu coração descanse e sinta paz diante de tanta coisa que eu ouvi do meu velho, mas nunca obedeci. E aquele jovem entra naquele paiol, aquele velho celeiro, pega todo aquele feno, coloca de lado e começa a limpar, e choro e as lágrimas desciam abundantemente. A lembrança daquele velho pai que quantas vezes sentou ali e disse: meu filho, a única coisa que eu lhe peço, limpe o paiol. Tudo é seu. E eu só quero uma coisa: limpe o paiol. E quase ao final da limpeza daquele lugar, eis que tinha uma madeira em falso e ele pisa. E ele nota que aquela madeira está solta e ele puxa aquela madeira. E embaixo daquela madeira havia um lençol enrolado com um livro. Ao abrir aquele lençol, havia uma Bíblia empoeirada, suja. O jovem abraça aquela Bíblia e chora novamente. Diz: era tudo o que ele queria, era tão simples, era só limpar, mas eu nada fiz. E ao folhear a Bíblia, eis que tem um envelope. E naquele envelope, todo
A fortuna daquele velho pai estava ali, em formato de um cheque. Ah, queridos, todo o problema dele, tudo aquilo que ele precisava, que ele queria, estava na frente dele, estava nos olhos dele, diante dos olhos dele. A única coisa que precisava era limpar o paiol. Muitas vezes, o dono do reino diz para nós: a gente pede tanta coisa, tantas e tantas e tantas. Muitas vezes nos ajoelhamos e gastamos horas infinitas. Não pede, pede, pede. E não que esteja errado, porque a Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Mas a única coisa que ele nos pede é que possamos limpar para que o reino de Deus venha habitar dentro de nós. Para que ele venha resplandecer com a sua luz e a bandeira dele possa ser vista de longe em nossas vidas. O paiol de dentro de nós, que está dentro de nós, precisa ser limpo. Precisa ser tratado. Precisa ser moldado. Os valores do mundo já não nos pertencem, agora os valores celestiais, absolutos, têm que fazer morada dentro de nós. Eu quero ser grande, então vou aprender a ser pequeno. Eu quero ser primeiro, então vou começar sendo o último da fila. Eu quero que a força dele venha tomar conta da minha vida, então eu preciso permitir que a fraqueza humana, ela venha a ser acobertada pelo poder glorioso do Rei. Limpa o paiol. É isso que ele nos pede todos os dias. Limpa. Permita que o reino de Deus resplandeça dentro de ti. Esse Pai amoroso tem falado conosco dia após dia. Essa semana, não é apenas essa semana, talvez foi marcado, é uma semana de oração, mas essa semana de oração vai perdurar por todo o ano de 2024. Tudo aquilo que você ouviu, aprendeu, precisa germinar dentro de você. Não apenas colocar uma tábua e esconder, terminou essa semana. Não terminou. Ela continua e continua e continua e precisa queimar, e doer, e machucar e arrancar tudo aquilo que impede o reino de Deus estabelecer dentro de nós. É um ano que iniciou, mas precisa entendermos que Deus conta comigo e com você. Essa casa, essas portas estão abertas para que o reino de Deus resplandeça neste lugar. Aqueles que passam por essas ruas, eles precisam ver aqui uma agência do reino de Deus. Não porque tem a placa da Igreja Batista Bíblica, mas porque a presença de Deus se faz neste lugar. Porque a sua vida é um memorial de que algo novo aconteceu quando você conheceu Jesus. O reino de Deus é estabelecido diante dos homens quando eu me permito ser moldado por esse reino. Nesta noite, limpa o paiol do teu ser. Permita ele fazer algo novo. E a minha casa, e meu marido, e o meu filho, o meu dinheiro, e isso, e o trabalho. Todas as coisas serão acrescentadas na tua vida quando o reino de Deus estiver estabelecido dentro de você. Você crê nisso? Fiquemos de pé.